Olá a todos os ouvintes desse podcast. O futebol tomou um rumo sem volta quanto a planejamento e análise de desempenho nas últimas décadas. A ciência do futebol passou a fazer parte do cotidiano dos clubes, com as decisões no mercado da bola, da captação de novos jovens baseadas nessa parte, né, de scouting e a parte técnica também. Com isso passou a ser muito importante no cenário do futebol e também globalizou muito a questão do, assim, das novas promessas e tudo que engloba essa parte do futebol, não só aqui no Brasil, também como na Sul-Americano, no europeu e também em mundial. Para a gente conversar mais sobre o tema scout, também analisando para a parte técnica de treinador, da análise técnica em específica, a gente está aqui com o Leonardo Rodrigues, que ele está fazendo as licenças da CBF e atualmente está na licença B para tirar posteriormente a A e também a Pro, e também ele entende muito de scouting, por isso que esses dois pontos vai ser bem compreendido pelo Leonardo Rodrigues. Muito obrigado pela sua presença, Leonardo. Muito obrigado, Gabriel, pela oportunidade do espaço. Agradeço por estar aqui, né, contribuindo também e levando um pouco de informação sobre o mundo do futebol, o crescimento do scout e da análise de desempenho, né, que vem aí se aprimorando cada vez mais no futebol. Perfeito. Eu acho que para a gente começar essa parte do scout, a gente podia fazer assim. Como que se dá essa parte do scout com a análise técnica para buscar novos jogadores, para analisar a base também? O scout, qual que é o objetivo dele? Né? Na verdade, o objetivo dele é coletar, recolher informações de nível individual do atleta, tanto no jogo dele individual quanto no jogo dele coletivo. Uhum. Né? Buscando níveis técnicos, observações muito bem aprimoradas, é feito com o jogador. São dois grandes grupos que desempenham um recrutamento que um scouter, né, vai fazer quando ele vai buscar jogadores, vai observar. A gente pode listar, entre os princípios, o domínio de recrutamento. O que seria o domínio de recrutamento? O scout observando o jogador tanto para a equipe profissional, né, levando o jogador para a equipe profissional, quanto para a formação de base, né? E esse desenvolvimento técnico vem através dos jogos, dos treinos, como que ele vai se adaptando na sua melhora. Mas como isso as plataformas que você pode utilizar também para esse fim? Existem dois tipos de plataformas que são bem usadas por scouts, né, que é a Whiscouts e a Instat. São duas plataformas que os scouting usa para buscar e coletar todas as informações dos atletas lá registrados, atletas lá onde contempla todas as informações deles, vídeos, análise tática, técnicas, desempenho e tudo mais. E o scout também atua na parte médica, assim, de determinar algumas coisas, assim, ou só a parte técnica? O scout ele é envolvido em todo o setor técnico de um clube, dentro de uma comissão, desde a parte de preparação física, para a parte de departamento médico, nutricional, ele é englobado tudo, até porque ele é avaliação técnica e até mesmo em termos de conceitos táticos de um atleta, né? Toda a repercussão, o que ele faz dentro de campo, né? Então varia desde o departamento de saúde, nutricional, até dentro de campo. Até essa questão de secar alto, essas coisas, detalhes médicos também, né? Que é muito importante. Sim, tudo. E mais para análise de técnica, assim, que você também é treinador, o quanto isso é importante para você no seu trabalho? Extremamente importante, porque o desenvolvimento técnico do atleta, isso ajuda bastante para eu
os outros treinadores, nós que somos treinadores. Por quê? O que a gente necessita no atleta? A pessoa fala assim, nossa, o futebol ele é persistido na tática. Não, o futebol é persistido na técnica. Porque não adianta nada você ter um plantel tático para um jogador se ele não tem técnica, né? Sim. Então, isso é importantíssimo. Então, o trabalho do scout, ele ajuda e muito para a gente, com as informações coletadas, de dados, de rendimento do jogador. Isso faz com que a gente possa usar o atleta da maneira correta, sem causar nenhum dano prejudicial para ele, tirando qualquer habilidade que ele possa desenvolver. Uhum. E isso é o primordial, porque são informações, tanto para o scout como para o analista de desempenho, são informações que são passadas ao treinador e a gente utiliza elas aplicando uma melhora do atleta diariamente. Isso não substitui a parte da questão de você ver o atleta praticamente assim, sem uma questão de receber os dados, você indo atrás desse atleta, tipo, como olheiro mesmo, assim, olheiro visual do jogo. Não substitui. Uhum. E a gente, analisando mais, assim, que a gente vai indo para outros meandros, não só aqui nacional, como é que faz para o scouting trazer uma questão mais de competição, porque você sabe muito bem que atua um pouco do lado da SAF e também está muito determinante uma questão financeira hoje nos clubes de futebol para poder alcançar patamares acima, de ganhar títulos e tal. Como é que o scout pode fazer isso para assim equilibrar a balança do futebol? O scout hoje ele é um cara conhecido no meio do futebol como indicador de milhões. Por quê? Como que ele tem o poder de observar o atleta e levar o atleta para dentro do clube? Se ele faz a observação, ele faz a análise dele, ele leva o atleta para dentro do clube, esse atleta se dá muito bem e explode na carreira, ele tem uma repercussão gigante, né? Então, assim, o scout ele tem um papel muito importante dentro do clube. Hoje em dia, muitos clubes estão se tornando SAF, né? Então, há uma mudança financeiramente aí, né? Alguns para os melhores, outros nem tanto, vai do entendimento de cada clube, de cada conselho. Mas ele tem um papel essencial, né, no clube e ele influencia bastante. Hoje, os clubes que estão se tornando SAF, eles estão investindo bastante na contratação de scouts e o envio deles para o mercado. Eu vendo hoje pelo lado internacional, vamos listar aí, por exemplo, futebol europeu. Futebol europeu hoje, cada clube europeu aí tem no mínimo 25 scouts espalhados pelo mundo inteiro fazendo observação, assistindo jogos, coletando dados em plataformas, para poder sempre filtrar e tentar levar para o clube o melhor atleta possível que se encaixe na necessidade. Você tem alguma noção assim de tipo quantos nomes você trabalha em algum momento? Se você já teve esse contato com o scout, mais ou menos quantos nomes os scouters trabalham para analisar algum jogador que seja muito importante no futuro? Você diz quantos nomes eles trabalham mais ao mesmo tempo? Como... Pode ser assim, tipo quantos nomes eles ficam analisando, né? Normalmente eles ficam analisando de 5 a 10 jogadores ao mesmo tempo. Varia muito da demanda do trabalho, porque isso é viabilizado por temporada, né? Então, por exemplo, no início de uma temporada, é a época que eles trabalham mais, né? Que eles viajam bastante, muitos jogos, vai acompanhando, que nem a gente tem como modelo aqui no Brasil a Taça São Paulo, né? A Copa São Paulo de Futebol Juniores, ela é uma competição onde que você está num jogo, praticamente 10% daquele público são scouts.
Muitos clubes enviam, até mesmo clubes europeus. Tive a oportunidade, quando eu trabalhei em um clube aqui no Brasil, de ter ao meu lado scouts de clubes europeus que vieram acompanhar a Copa São Paulo, né? E nessa base é de 5 a 10 jogadores que eles vão avaliando com o decorrer do tempo, principalmente mais em início de temporada, para já poder a temporada do clube começar e ele já infiltrando esses atletas que vai para poder entrar no ritmo e pegando o trabalho que foi proposto para o ano, né? E não é só isso, até por esse exemplo, a São Paulo até vai ter, no caso do futebol feminino, a Copinha Feminina, que também vai ser muito importante, não só para essa parte de base que já está acontecendo, né? Há uma análise como, mais ou menos, no futebol masculino, né? Sim, sim. Foi essencial a criação dessa Copa São Paulo feminina, né? Porque abriu a oportunidade também, né, para as mulheres, e isso é um meio de você poder elevar o nível do futebol cada vez mais, né? Que a gente tem no Brasil, como eu disse, a Copa São Paulo é a base de muita coisa, né? Dali aonde é revelado, é instruído muitos jogadores, né? E com a abertura da Copa São Paulo feminina, acredito que a tendência é a melhora cada vez mais. Agora, em ambos as modalidades, né? Quanto futebol masculino quanto feminino. E também, você sabe muito bem que hoje no futebol, os olheiros internacionais olham para os jogadores de base muito cedo, né? Mais do que era antigamente. Tipo, você tem, assim, uma noção de, tipo, você já teve contato com esses olheiros internacionais, você estava observando que tipo de jogadores, de que idade, com que planejamento, assim? Eles costumam observar uma boa parte deles a partir do sub-15. A observação vem desde o sub-15. Campeonatos oficiais que os clubes fazem, estaduais, sub-15, sub-17, aí vai crescendo, né? 15, 17, 20. Tem scouts que eles ficam propriamente dispostos ao clube para poder acompanhar jogador desde o sub-15 até o sub-20, sub-23. E tem scouts que ficam para estar aí por momentos, né? Eles vêm, acompanham. Normalmente esse que vem por momentos é mais o sub-20, sub-23, né? Mas como que tem scouts que acompanham desde o sub-15, então ele vai acompanhando a vida do atleta. Scouts que trabalham desta maneira, eles já são contratados propriamente para isso, né? Eles têm os times fixos que eles vão observar, né? Então é um trabalho aí de 4 a 5 anos normalmente, né? Que é desde a iniciação do sub-15 até os campeonatos sub-17, sub-20, vai crescendo a carreira do atleta, né? A gente pode, para colocar numa tendência que está acontecendo nacionalmente, mas na Europa já acontece de muito tempo de você explorar todo o tipo de futebol de qualquer lugar do mundo para poder trazer esse seu jogador antes para conseguir lá na frente. Aí como é que se dá esse trabalho assim de estudo sobre isso, porque já vem sendo muito comum os clubes europeus observarem atletas asiáticos, africanos, já planejamento para o futuro para conseguir entrar na equipe, como, por exemplo, a gente viu o Napoli na última temporada sendo campeão italiano, né? Foi até uma façanha fazer muito tempo, talvez desde a época do Maradona, e com uma vasta gama assim de nacionalidades, né? Tipo o Osimhen, que é camaronês, o Kvaratskhelia, que é georgiano, também o da Macedônia do Norte, enfim. Como é que se dá tudo isso, né, para essa montagem de elenco, né? Hoje eles abrangem mais, né, a abertura de visão para atletas, né? Você vê que eles estão, como se diz, invadindo as regiões, né? Sim. Estão, porque antes o que acontecia com esses olheiros? Vamos pegar aí o futebol europeu. Era muito observação aqui mesmo no Brasil, né? Eles tinham uma concentração muito grande de atletas brasileiros. Não é à toa que hoje o maior número de atletas brasileiros internacionalmente se concentra na Europa.
né? A gente tem um grande número de atletas brasileiros na Europa. Então, no começo, anos atrás, aí era muito atribuído olheiros a vir fazer o scout no futebol brasileiro. Hoje não, eles abrangiram mais, isso é ótimo, né? Partiram um pouco para Oceania, para a Ásia. E isso está sendo essencial, porque além de descobrir novos talentos, né, e está gerando novas oportunidades também. Listando o Napoli, que você citou, que fez uma ótima campanha aí, temporada 22-23. O time do Napoli é composto por várias nacionalidades, né? E isso é ótimo, porque abrangeu bastante futebol, né? Deu novas oportunidades, descobriu novos talentos em diferentes partes do mundo. E acrescentando só o que você disse em relação ao Napoli, né? Como outros times também que estão fazendo esse trabalho de scout fortemente, que vem fazendo o elenco dar certo, né? Talvez não no contexto de várias nacionalidades, mas sim com um trabalho intenso de scout, vem fazendo com que o futebol cresça cada vez mais e o time possa ficar muito mais forte nas suas competições. E não só nas competições, os próprios clubes acaba globalizando muito o futebol, porque acaba trazendo novas pessoas e acaba equilibrando também praticamente o futebol seleção europeu, seleções africanas também, né? Sim. E tipo assim, a que a gente pode listar recentemente, acontecendo na temporada 2023, o time do Botafogo, do Rio de Janeiro, né? Muito tempo aí na primeira colocação, agora tá meio que vai, não vai, né? Mas foi um trabalho muito intenso de scout. O time que eles formaram já um trabalho de scout há de 2-3 anos atrás, que eles vêm buscando, que eles vêm coletando, chegou a subir de divisão, né? Então esse trabalho veio desde a Série B até voltar para a Série A. E esse ano, né, ano 2023 aí, acabaram formalizando um ótimo elenco e praticamente aí quase todo o campeonato se manteve firme, né? Com certeza. Ainda é um segredo que vai acontecer com o Botafogo, né? Porque ainda tem 4 rodadas, mas não só o Botafogo também, né? É o Bragantino também que vem com um projeto. É claro que influi um pouco também de SAF, porque acaba se misturando, né? Um pouco por conta disso que vai mudando essa cadeia, né, do futebol brasileiro. Eles estão como o Red Bull Bragantino, eles têm um trabalho forte de scout, né? Tive a oportunidade de estar junto com um dos treinadores, e scouts e fisiologistas do Red Bull Bragantino. E a maneira como eles coletam jogadores, coletam dados, é uma tendência dos clubes pertencentes ao Red Bull crescer cada vez mais. Hoje eles compõem 4 clubes, né? O Brasil, Estados Unidos, Áustria e Alemanha, né? E eles têm um trabalho muito intenso de scout, e isso vem dando resultado. A gente pode ver nessa temporada que o Red Bull tem um ótimo desempenho. Como que a gente pode dizer que ele já se tornou uma grande força também no Campeonato Estadual de São Paulo. Com certeza, né? com Ontem a gente certeza. listava 4 grandes de São Paulo, hoje podemos listar 5. Porque ele E vem. tem até torcedores que não querem colocar 5, tipo, o Bragantino substitui um que no momento não tá bom, né? Tem torcedores que fazem isso. Exatamente, estão fazendo essa troca aí, mas o Bragantino já está se tornando mais uma força entre os grandes de São Paulo. Então, assim, vem com um trabalho excelente, atribuído pela SAF, né? Só para fechar em relação ao Bragantino, hoje eles têm um setor só de scout, onde é reunido os 4 clubes do Red Bull, e aí eles vão atribuindo para qual clube que há necessidade daquele jogador. Até porque é uma questão de uma holding que acaba se ajudando de qualquer forma com os 2 clubes da Áustria,
também tinha 2 clubes no Brasil que também aqui, na Alemanha também, né? Então, é um conjunto. Sim, e aí com o tempo também nos Estados Unidos, que vem a crescer um pouco agora, né? A MLS está começando a ter um desenvolvimento, principalmente depois da chegada do Messi no Inter Miami, né? Então está dando um crescimento, uma visão melhor para o futebol americano, né? Isso, o Messi acaba sendo um chamariz, né? Sim, acaba sendo um chamariz aí para a MLS e vem ajudando bastante com o crescimento do futebol. E um clube que a gente está tendo um grande trabalho de início de scout, não sendo muito visto, mas para quem acompanha o futebol consegue perceber a diferença, é o clube do Retrô de Recife. O Retrô ele tem um trabalho muito forte de base, né? Hoje ele está na primeira divisão no Campeonato Pernambucano, só que ele tem um trabalho desde 2019 e 20 bem intenso em scout, ele vem crescendo cada vez mais. Hoje ele tem uma estrutura muito boa em Recife, um dos clubes com uma estrutura, como se diz, mais aprimorada, mais atualizada, né, com o futebol. E eles vêm investindo bastante no setor de scout, e isso vem crescendo cada vez mais o clube. E joga... tem vez que joga a Série D, até porque nos últimos 2 anos veio a disputa da final do Pernambucano e também isso ajuda bastante, né? Eu vou para um outro lado que eu estava falando essa coisa mais europeia, por quê? Porque eu lembrei de uma coisa que está sendo comum na base dos clubes paulistas, trazerem joias estrangeiras para ter de adaptação aqui no futebol brasileiro, nas bases também. O Palmeiras teve, assim, um tempo atrás, na base colombiana, o Angulo, tem o Panamenho, não sei se ainda está. No São Paulo também isso foi muito comum, trazendo senegaleses e ganeses, né? O Santos tem, que veio da base, está no profissional, um Miguelito, que é boliviano. Então, os clubes profissionais brasileiros também estão começando a ter esse olhar como os clubes europeus já estão fazendo há mais tempo, de alguma maneira, né? Sim, eles estão começando a abrir mais, né, a oportunidade, igual os clubes europeus vêm já fazendo há um tempo, né? Como você listou aí, o São Paulo, o Palmeiras, vem trazendo um pouco mais esses atletas para o clube, dando uma mexida mais nesse mercado, né? E a tendência dos clubes, principalmente listando São Paulo, Palmeiras e Paulista, é começar esse processo de scout com jogadores estrangeiros a partir da base. Você tem reparado isso, os clubes grandes do Brasil estão começando a trazer os jogadores estrangeiros já para compor diretamente a base. Hoje o Sub-20, Sub-23, tem muitos jogadores que já são de fora. Então a observação lá fora desses clubes já estão começando desde a base, que de lá eles trazem para a base aqui, da base aqui vai subindo para o profissional. Então eles estão aprimorando, né, essa visão aí, e o que os times europeus já faziam já muito bem antes, né? Isso também pode ajudar na questão dos atletas que já estão aqui no Brasil, para poder ter uma cultura diferente, né? Ter, assim, contato diferente, até a questão do próprio futebol, mas isso também pode diferenciar lá para frente, até porque no momento que a gente está gravando, a gente não está em um momento assim muito agradável na seleção brasileira, de fato, que não está numa situação fácil por conta do projeto que é de longo prazo, que agora não está surtindo muito efeito. Isso também por a seleção de base também está disputando mundiais, né? Então toda essa cadeia vai ajudar de alguma forma para poder mudar no futebol brasileiro, né? Sim. Toda essa cadeia tende a melhorar o futebol brasileiro. Como que a vinda desses atletas
desde a base, já vai fazendo com que eles vão se aprimorando com o estilo do futebol, a cultura do futebol, né? Como também vai ajudando para os próprios atletas brasileiros mesmo, né? Já vai tendo já um grande crescimento, um grande desenvolvimento por parte deles também. Você listou a nossa seleção, a gente sabe que a gente não vem vindo num bom momento, né? Uhum. Principalmente se tratando mais da profissional, a base ainda vem fazendo o seu trabalho, porém, sim, estamos próximos às Olimpíadas, né? Vai ter que ter um filtro de atletas aí, a gente não sabe o que vai ser feito, a gente sabe que boa parte desses atletas são da seleção sub-20, né, perante o nível de idade permitido, só apenas 5 ou 6 atletas do profissional vão poder compor a seleção olímpica. Então, assim, o trabalho é longo prazo. A gente tende a melhorar muito o futebol brasileiro, a gente sabe que vem decaído há um bom tempo, principalmente se tratando de seleção brasileira, né? Já há 2, 3 Copas aí vem sendo complicado, mas a tendência é melhorar, porém é um trabalho a longo prazo, né? E a gente espera que possa ser cada vez melhor, né? Que com os clubes aí tendo esse trabalho fortemente em scout, essa conexão de jogadores vindo de fora para cá, indo daqui para fora, possa aí formalizar e colocar no mercado aí grandes atletas para que futuramente nossa seleção possa ser composta aí por muitos talentos e jogadores com força de vontade, né? Aquela pegada de jogar futebol que a gente viu e conhecia já desde muito tempo, mas infelizmente de um tempo para cá tá difícil, né? Com certeza, isso também é um processo que vai evoluindo, mesmo se no momento em algumas subs estão boas, outras não, mas isso é um processo que vai levando com o tempo, né? E a gente pode analisar um pouco mais, assim, do scout para você, que é claro, você entende bastante de scout, mas sua área maior é a questão do treinador, que para voltar na questão do auxílio, assim, uns dados, eu não sei se são dados frios, dados quentes, é isso que você vê, mas com os dados você analisa o que para numa questão de um futuro prodígio, assim? Olha, com o olhar de treinador, crítico de treinador, o que isso traz para a gente? O que o scout traz para a gente? Além de informações coletadas, de dados dos jogadores, a gente busca as informações dele não só na habilidade técnica, mas sim na habilidade tática. Por quê? O que traz o scout além disso? Ele traz muito o desenvolvimento do jogador dentro de campo. Então, a gente é usado muito em desenhos táticos, onde a gente pode ir adaptando os jogadores a variadas funções dentro de campo. É o preenchimento de espaço, a variações de jogadas. Então, assim, esse trabalho de scout ele é essencial para a gente que é treinador. Claro que a gente recebe essas informações e a gente fala, não, pera, eu preciso de um jogador para a posição X, mas um jogador que ele possa também trabalhar em outra posição. E isso para a gente é essencial, porque é aí que entra o trabalho do scout, que todas as informações que ele coleta, ele traz para a gente, acaba com que a gente ache o melhor meio, a melhor estratégia de trazer um jogador que se encaixa para aquela posição. E isso vem a ajudar e muito no desenvolvimento do time, do elenco, tanto para o individual do jogador quanto para o coletivo. Então, a gente usa essas informações de habilidades técnicas e táticas para aprimorar e ter um desenvolvimento melhor do coletivo e do individual de cada atleta. Então, assim, vamos ser mais claro aí. Então, o jogador vem para mim como lateral, porém ele é um jogador que ele joga como meia, ele consegue ter essa entrada em profundidade. Então, essas informações que o scout traz para a gente faz com que a gente
possa ir formando novas peças com o mesmo jogador e faz com que o desenvolvimento do time seja cada vez maior. E aí que entra também um outro aspecto que vai com o trabalho do analista de desempenho, né? Que é um trabalho englobado aí junto com o scout, junto com o treinador em si, ao todo com a comissão técnica. Isso também vai suprir carências do elenco que vai no mercado da bola, analisar os jogadores e tentar contratar um jogador com o menor dinheiro possível também. Sim, exatamente. Aí ajuda muito nessa questão de suprir essa necessidade que o futebol hoje tem muito. Então, para a gente encerrando aqui o podcast, você vê como é que está o scouting aqui no Brasil. Você vê que ainda precisa melhorar em algum aspecto para poder ser igual, não sei, alguma coisa lá fora, ou já tem um equipamento, profissionais que já são bem capacitados e, com isso, poder melhorar ainda mais o futebol brasileiro? As ferramentas que a gente tem hoje, ferramentas tanto tecnológicas como até mesmo os mesmos profissionais, no Brasil hoje já está no nível excelente perto do que a gente era antes, né? O scout vem crescendo cada vez mais. Porém, a tendência é melhorar, porque a tecnologia está aí, cada dia ela cresce mais e mais. Hoje o futebol brasileiro ele vem melhorando aos poucos, como eu disse lá atrás, é um trabalho de longo prazo, vai ser demorado, mas aos poucos a gente vai caminhando, a gente vai crescendo. Então, assim, o Brasil hoje é composto por muitos scouts, principalmente os clubes de elite, aí tem muitos scouts espalhados pelo Brasil inteiro, até mesmo fora. Como tem também muitos scouts de clubes fora que estão aqui no Brasil acompanhando os jogadores. Mas a tendência sempre é melhorar e aumentar. Aí nos próximos 8, 10 anos, a tendência é que a gente, até os clubes de terceira, quarta divisão, vamos tratar aí do futebol do estado de São Paulo, tem 4, agora 5 divisões. A tendência é que esses clubes de quarta e quinta divisão tenham os seus próprios scouts também, possam buscar jogadores, coletar dados para trazer para o clube, por mais que sejam divisões abaixo, mas é um serviço essencial que ajuda e aprimora bastante o trabalho do elenco. Então, temos em si hoje um bom trabalho, está tendo um bom desenvolvimento com os clubes brasileiros, mas a tendência é melhorar bastante cada vez mais, os próximos 8, 10 anos aí, que venha a ser um crescimento muito bom, com o avanço da tecnologia cada vez mais também, tenho certeza. Vem crescendo o número de profissionais também, hoje tem muitos cursos de análise de desempenho, de scout, né? Muitas escolas aí do futebol estão proporcionando isso. E a gente espera que seja uma profissão aí que arranque, né, e dispare e traga muito benefício para o futebol. Com certeza vai trazer. Isso, com certeza. Não é só na captação, é na análise de desempenho para cuidar do elenco e até na economia de dinheiro e até cuidado profissional dos atletas. Leonardo, eu agradecer você demais por estar aqui hoje, né, e ter participado dessa conversa. Foi muito rica, assim, de scout, muito completa. A gente analisou vários pontos, então foi uma conversa muito rica que os ouvintes com certeza irão gostar. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço aí pelo convite, pela oportunidade de estar levando um pouco de informação sobre o mundo do futebol aí, constatando a profissão do scout aí e a captação dos atletas aí, que vem a ser muito importante. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado a todos. Para você escutar mais esse podcast, vai estar no Spotify, vai ter em todas as plataformas. E compartilha também para poder mais pessoas escutar esse podcast, que foi um papo bem rico, um papo muito interessante. Muito obrigado a todos. Até a próxima.